Oi, pessoal. Hoje eu quero ensinar para vocês como calcular algumas medidas muito importantes em estatística. Uma delas é a média e a outra é o desvio padrão. A gente vai, então, utilizar a calculadora científica, tá? Essa é a calculadora Cássio, mas como eu falo nas minhas aulas, pode ser qualquer uma. Pode ser a Eugene, a Kenko, qualquer uma que tenha as mesmas funções, ok? Então, eu tenho aqui um exemplo e eu preciso calcular a média, o desvio padrão desses dados. Como que eu vou fazer para calcular, então, com a nossa calculadora científica, tá? Então, esse passo a passo aqui eu vou deixar disponibilizado para vocês depois, tá? Deixo disponibilizado para os meus alunos, mas para quem não é meu aluno, eu vou deixar disponibilizado. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer com a calculadora é limpar a memória dela, porque a gente não sabe o que tem salvo na calculadora. Então, vou ligar aqui a calculadora e a primeira coisa que eu vou fazer, então, é limpar a memória. Então, vou apertar o Shift, Mod 3 e vou apertar o igual. E aí, quando eu apertar o igual, aqui no display dela, ó, aparece todos esses risquinhos, quer dizer que foi resetado tudo da calculadora. Beleza. Posso sair desse cenário da calculadora e depois posso ir para o segundo passo, que é o quê? Colocar em modo estatístico. Como que eu coloco em modo estatístico? Só aperto a tecla Mod e vou aqui na segunda função, que é o SD. Então, Mod 2, igual tá aqui no nosso resuminho. Então, Mod 2 já está em modo estatístico. Agora, eu preciso salvar os valores que eu preciso calcular calcular a média e o desvio padrão. Gente, a calculadora não tem bola de cristal, né? Então, ela precisa saber que eu quero calcular a média dos valores 12, 15, 16, 18 e 22, tá? Então, esse xi aqui significa o 12, o outro xi, o 15 e assim por diante, tá? Então, eu vou salvar na calculadora os valores que eu quero calcular a média. Então, como que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, então, 12, e aí eu aperto o M+. E aí, ó, no display aparece N1, então quer dizer que eu salvei um valor. Depois, qual que é o próximo valor a ser salvo? O 15, então 15 M+. Então, N igual a 2, então salvei 2 valores. O próximo valor, 16 M+. Então, eu aperto o valor que eu quero salvar, né? E em seguida, aperto o M+, como se fosse um Enter, um salve. E aí, vou pro último valor, né? 22. E não posso esquecer de apertar o M+, para salvar. Então, o N tem que estar igual ao tamanho do meu banco de dados, ok? Então, N5, então eu tenho 5 valores. Então, tá certo. Beleza, então todos os valores estão salvos aqui. Agora sim eu preciso calcular a média, eu quero calcular a média. Como que eu vou fazer isso? Como que eu calculo? Bom, olha lá o passo para calcular a média. Para calcular a média, eu vou apertar o Shift e vou apertar a tecla 2. Quando eu apertar a tecla 2, aqui no display vão aparecer algumas opções, que são algumas estatísticas já pré-definidas. Então, a primeira é a média, a segunda opção é o desvio padrão populacional, tá vendo que tem um sigma X aqui? Em algumas outras calculadoras pode ser um símbolo um pouquinho diferente, mas significa a mesma coisa. E a terceira opção é o desvio padrão amostral, me desculpe. Então, o que eu tô interessada? Eu quero a média. Então, depois que eu apertei o Shift 2, então apareceu as opções aqui, eu quero qual? A média. Então, eu vou apertar o 1 e vou apertar o igual. E aí, eu consegui o valor da minha média. Então, a média é 16,6. Ah, professora, agora eu quero saber o valor do desvio padrão. Então, gente, prestem muita atenção que a calculadora dá o valor do desvio padrão direto, tá? Geralmente, quando a gente calcula na mão, eu preciso primeiro calcular a variância para depois descobrir o valor do desvio padrão. Aqui a calculadora dá direto o valor do desvio padrão. Então, eu vou apertar o Shift 2, e aí lembra que tinha a média, desvio padrão populacional, desvio padrão amostral. Bom, no caso aqui, se eu estou trabalhando com uma amostra, então eu vou pedir o 3, que é o desvio padrão amostral, e aperto o igual para ele me dar o resultado do desvio padrão. Então, o desvio padrão é 3,7.
ok? É isso que eu tinha para falar para vocês. Até mais. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários.